Cumprimento os amados irmãos e caros ouvintes com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a um estudo bíblico tremendo, uma revelação tremenda dentro da Palavra de Deus, um estudo escatológico profundo intitulado ao tema O arrebatamento se dará antes, a meio ou depois da grande tribulação. Vou repetir. O arrebatamento se dará antes, a meio ou depois da grande tribulação. E antes de iniciar, vamos fazer uma oração para que Deus venha nos abençoar e abrir as nossas mentes para este estudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço perdão por qualquer pensamento, sentimento, desejo, gesto, ação, reação, omissão ou palavra, tudo aquilo que tenha ofendido, Senhor, me cobre com o teu sangue nesta hora. Envia os teus anjos guerreiros, amarra demónios a norte, a sul, a leste e a oeste, neste quarto, nesta casa. Aleluia, no meu lar, envia anjos guerreiros com a espada da glória, desmancha todo o projeto de Satanás contra este trabalho. Alamandarai, vai amarrando tronos, dominadores, principados e potestades sobre este bairro. Alabaia. Dá a vitória, meu Pai. Abre as mentes daqueles que nos vão ouvir. Liberta os cativos, meu Pai. Liberta os oprimidos. Salva as almas. Envia os teus anjos que rompe todas as cadeias do inferno. Destrói toda obra de bruxedo, de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra. Em nome de Jesus vai dando a vitória pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Portanto, o tema deste estudo é: o arrebatamento se dará antes, a meio ou depois da grande tribulação. Nós, para entendermos este tema, temos que começar com a profecia das 70 semanas de Daniel, que Deus revelou ao seu anjo Gabriel, que por sua vez repassou ao profeta Daniel. Eu até vou usar uma Bíblia, que é a Bíblia da minha esposa, ela é cor-de-rosa, porque a minha Bíblia não está aqui. Esqueci-me dela na igreja e tenho outra, mas está muito amassada, não está bonita. E para Deus devemos fazer o melhor. Glória a Deus. Então vou pedir aos irmãos para abrir no livro de Daniel, capítulo número 9. Porque se tu não entenderes isto, não entendes mais nada. É essencial em escatologia bíblica, para o estudo da escatologia em geral e da questão do timing ou do tempo do arrebatamento, porque hoje nós vamos falar sobre o tempo do arrebatamento. É essencial entenderes a profecia de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Deus estava falando por meio de Gabriel, do anjo Gabriel para Daniel. Tu podes ler dentro do contexto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Portanto, são 70 semanas que estão determinadas por Deus sobre o teu povo. Que povo? Israel. Que cidade? Jerusalém. Então já vemos aqui 70 semanas de Daniel. 70 semanas. Glória a Deus. Estas semanas aqui vêm da palavra Saboá e é uma unidade. É uma unidade. Pode ser de dias ou de anos. Mas neste caso, nós veremos que é de anos. É de anos e isso tem cumprido literalmente. Então é assim, 70 semanas estão determinadas sobre o povo Israel e sobre a cidade Jerusalém. Amém? Esta é a cidade do templo. A cidade do templo. A cidade do templo. Glória a Deus. Aleluia. A cidade do templo. A cidade do templo. Portanto, 70 semanas estavam determinadas para quê? Para cumprir vários propósitos. Eu não vou alongar muito aqui. E estas semanas, se são semanas de anos, cada semana, aleluia, são 7 anos, então são 490 anos. Estavam determinados para alguns objetivos. Vamos lá.
Quantos podem dizer amém? Quantos vão dizer amém? Vamos lá dizer amém. Aleluia. Então é assim. Tinha vários objetivos. Primeiro, fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e selar a visão e profecia, para ungir o Santíssimo. Portanto, esses propósitos todos estão relacionados, aleluia, ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém, mais especificamente ao templo, 490 anos. 70 semanas vezes 7 dá 490 anos. Cada semana, cada unidade, são 7 anos. Então está bem clara aqui esta profecia. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer amém? Agora vamos ver aqui algo tremendo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém até ao Messias o Príncipe, haverá 7 semanas. Aleluia. Glória a Deus. 7 semanas. Versículo 26. Portanto, a ordem para restaurar, diz aqui, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando é que saiu essa ordem? Essa ordem saiu em 14 de março. 14 de março de 445 antes de Cristo. Quem deu a ordem? O decreto de Artaxerxes. Artaxerxes. O segundo decreto de Artaxerxes. Artaxerxes. Glória a Deus. Desde 14 foi em 1 de Nissan, ou 14 de março de 445, até 6 de abril, ou seja, 6 de abril de 32 depois de Cristo, 10 de Nissan. Portanto, essa ordem, o Messias entrou. Portanto, esta ordem para sair e restaurar Jerusalém, edificar os muros, está registada em Neemias 2. Neemias, capítulo 2, do 1 ao 9. Podes ler em casa, não vou entrar muito em detalhes aqui. Isto se cumpriu quando Jesus entrou montado num jumentinho, num filho de jumenta, portanto, está aqui, precisamente em 6 de abril do ano 32 desta era. Aleluia. Aleluia. Antes de Cristo. Glória a Deus. Depois de Cristo. Glória a Deus. 32 desta era. Glória a Deus. Precisamente a 10 de Nissan. Glória a Deus. Não vou entrar em detalhes, depois há o acerto, mas dá exatamente 62 semanas. Glória a Deus. O que é que diz a profecia? A profecia diz assim: desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Glória a Deus. Então as ruas e o muro se reedificaram em 49 anos. 7 vezes 7. E depois daí até ao Messias, glória a Deus, andará bassuri claia playa. Oh glória a Deus, aramantaraya surya claia playa. Sharamanai suriandalabaia. Glória a Deus. 62 vezes 7. 7 vezes 2, 14. Aleluia. E vai 1. Ripalabalai. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê que Deus está aqui, diga glória a Deus. 400. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê, diga amém. Ramandagassuri claia playa fácia. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Assim está certo. Não sou muito bom de matemática. Então, em 7 semanas, os muros
e as ruas se reedificarão, mas em tempos angustiosos, com a oposição de Tobias e Sambalate. Glória a Deus, Aramanai. E depois haverá mais 62 semanas até o Messias, 434 anos, no total para fazendo 483 anos. Ou seja, 69 semanas é igual a 483 anos. Quando Jesus entrou montado, aleluia, num jumentinho, filho de jumenta, conforme está registado em Mateus capítulo 21, do 1 ao 7. Mateus 21, do 1 ao 7, está registado esta profecia, lês em casa. 21, do 1 ao 7. Glória a Deus. A entrada triunfal de Jesus, aclamado como Messias, até ao Messias o príncipe. Glória a Deus. Então está bem claro. Então esta profecia, ela se cumpriu. E diz aqui, se cumpriu precisamente em 6 de abril de 32 depois de Cristo. A profecia dos 483 anos. As primeiras 69 semanas literais se cumpriram. Então, se isto se cumpriu literalmente, não é de admirar que a semana que falta se cumpra literalmente também. Vou aqui apagar, só para tu entenderes o mistério. Alá, subra na caxéria. Oh glória. Tens que entender o mistério aqui das semanas. Glória a Deus. Vou aqui apagar. Pronto, apaguei. Vamos Jesus, pronto. Então, estamos entendidos. E depois das 62 semanas, que são as 62 mais 7, são as 69 semanas, depois de 483 anos, será cortado o Messias. Aleluia. Ele foi cortado, aleluia. Glória a Deus. Ele entrou no dia 6 de abril, aleluia. Ele morreu no dia 10, 6 e 4, 10. 10 de abril de 32, aleluia. Aleluia, a cruz. Aleluia. Eram 3 cruzes, 2 caídas, uma erguida. Que é que nos deu vitória? A cruz do meio. Glória a Deus. Jesus morreu na cruz. Aleluia. No ano 32 depois de Cristo. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer amém? Ripalabalai. Foi cortado o Messias. Então, depois das 62 semanas mais 7 das 69 semanas, já houve coisas que aconteceram. O Messias foi tirado. Aleluia. Da terra dos viventes. E a igreja já foi inaugurada. Ele já estava treinando os seus discípulos. Glória, a igreja já existia. A igreja. Então a igreja, aleluia, ela foi inaugurada aqui na cruz do Calvário. Glória a Deus. Ripalabassuricantaraya. Oh glória. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Morreu na cruz para te salvar. Aleluia. Bem clara esta profecia aqui. Que é que tu entendas isto muito bem. Agora repara. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Mas não para si mesmo. Aleluia. Ele foi para a destra do Pai. Aleluia. E o povo do príncipe que há de vir. Então qual povo do príncipe que há de vir? Destruirá a cidade e o santuário. Isto era uma profecia para a destruição da cidade de Jerusalém e do santuário do templo de Salomão. Neste caso, do templo de Deus. Já era o segundo templo, que era o templo de Herodes, que foi reformado. Aliás, que era o templo de Zorobabel, que foi reformado por Herodes. Portanto, estávamos no segundo templo. O primeiro templo tinha ido abaixo em 586 depois de Cristo, o templo de Salomão, mas já estávamos no templo de Zorobabel. Aleluia, glória a Deus. Isto é uma profecia que, quando esta profecia foi escrita, aleluia, quando ela foi dita, aleluia, ainda, aleluia, glória a Deus, ainda faltava muito para acontecer tudo isto. Muito. Aleluia, andaramasaia. Glória a Deus, quem crê diga amém, quem crê diga aleluia, arabacás. O Espírito Santo está aqui, está, aleluia, está abençoando, quem crê diga aleluia. É algo muito tremendo, é algo muito glorioso. É algo muito santo. Daniel teve a visão em 539 a.C., portanto, vários anos antes de 445 do início do cumprimento da profecia. Glória a Deus. E quando Daniel teve a visão, aleluia, glória a Deus, Aramandaga Suricantaramanaia, Arabacai, nem estava previsto a construção do segundo templo. E o templo foi construído por Zorobabel. Aleluia. E depois de ser construído foi reformado por Herodes. O segundo templo veio abaixo em 70 depois de Cristo. Então diz que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Qual foi o povo que destruiu? Foi o povo romano. Romanos, vamos ter aqui, romanos.
Romanos. O povo do príncipe destruiu em 70 depois de Cristo a cidade e o santuário. Não ficou pedra sobre pedra. Porque Jesus disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Está lá em Mateus 24. Glória a Deus. Então o povo romano, do Império Romano. E o príncipe, o anticristo, ele vai ser romano. Ele vai ter que vir do Império Romano. É o príncipe que há de vir. Porque o primeiro príncipe já tinha vindo, que é Jesus. Aleluia. O segundo príncipe ainda não veio, mas o povo do príncipe, os romanos, fazem parte do Império Romano, do príncipe anticristo que há de vir, nos últimos dias, destruirá a cidade e o santuário. Então isto aconteceu em 70 depois de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E o príncipe ainda não veio, mas está já perto. Está iminente a sua chegada. Então tu estás a entender aqui o mistério profético das 70 semanas de Daniel. Convém ficar bem claro. Então, depois das primeiras 62 semanas, neste período chamado período de... Aleluia, glória a Deus. No chamado período de parênteses profético. Aleluia. Entre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém até que se inicia a 70ª semana de Daniel, a última semana, já houve duas coisas que aconteceram importantes de proféticas. A morte de Jesus 4 dias após ele ter entrado em 6 de abril, aleluia, do ano 32, no dia 10, já houve a morte de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar, e já houve no ano 70 desta era, também a destruição da cidade e do santuário. Já houve cumprimentos proféticos e coisas acontecendo. Quem querer diga aleluia. E Deus lidando ao mesmo tempo com Israel e com a igreja. Aleluia. Porque depois das 69 semanas, Deus tem estado a lidar com Israel e com a igreja ao mesmo tempo. E não há nada aqui que diga, não é, que Deus não vai lidar com Israel e com a igreja também na 70ª semana de Daniel. Não há nada. Agora repara. Vamos então aqui para o versículo 26. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir, os romanos, não é? Destruirão a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra e se estão terminadas as assolações. E ele, no versículo 27, é o príncipe que há de ir, fará aliança com muitos por uma semana. Isto é que tu tens que entender. Uma semana. Aleluia. Ele, o anticristo, fará aliança com muitos por uma semana. Uma saboá, 7 anos. Está aqui. Ele fará aliança com muitos por uma... Eu vou aqui apagar, senão nós não vamos ter como. Não vamos ter maneira. Pronto, vamos então aqui. Glória a Deus, por uma semana. Imaginando que este traço preto aqui é a semana, são os 7 anos. Ele fará aliança com muitos por uma semana. Então a aliança ela começa aqui. Pronto, vamos fazer aqui. Pronto, está aqui. Glória a Deus. Ele fará a aliança aqui ao início. Com muitos por uma semana. 7 anos, uma semana. Aleluia, vou meter aqui. Septuagésima semana. É igual a 7 anos. A última semana, 7 anos. Está aqui. Uma semana, 7 anos. Este tracinho. Uma semana. Aleluia. E olha aí. Fica bem. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação que está determinada será derramado sobre o assolador. Então na asa das assolações virá... Na asa, aleluia, das abominações virá o assolador. Então, a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que Jesus se referiu em Mateus 24:15. Então ele a meio viola o tratado. Glória a Deus, aqui a meio ele viola o tratado. Eu vou usar só o preto para depois tu vais entender o método das coisas. Então aqui a meio da semana dá-se o quê? Vou escrever aqui. Abominação da desolação. Ele viola o tratado, ele senta no templo de Deus e diz: eu sou Deus, acabou o sacrifício e as ofertas, acabou. Ele vai sentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Ele vai levantar-se contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Então o anticristo faz a aliança aqui, ao início,
E são 7 anos. Em termos de dias, isto vai dar 1260 dias, mais 1260 dias, total, a outra cor, 2520 dias. Portanto, os 7 anos vai ser igual a 2520 dias. Portanto, aqui está a semana 70, a última semana, uma semana, que é a última que falta, de Daniel. 70ª semana de Daniel. Então, o que é que vai ser 7 anos? Porque a pergunta é: o arrebatamento se dará antes, a meio ou depois da grande tribulação? Repara que aqui nem é falado nada de tribulação. O que a gente está a entender é que o que vai ser 7 anos é a 70ª semana de Daniel. Então, em relação a esta semana, que muitos chamam de grande tribulação, de 7 anos de grande tribulação, ou de 7 anos de tribulação, quando é que se dará o arrebatamento? Glória a Deus. Já me dará a basura e calaia, playa, face e a glória a Deus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Então já definimos o que é que são os 7 anos. Os 7 anos é a 70ª semana de Daniel. Agora vamos ver. Porque há quem chame estes 7 anos, 7 anos de grande tribulação. Portanto, vamos então ver agora as visões. Aleluia. Na visão pré-tribulacionista, aleluia, o que impede o anticristo de surgir, aquilo que impede o anticristo, ou que detém, ou que impede o anticristo de dar a cara e de fazer um acordo com Israel e com várias nações, não é só com Israel, entre várias nações que vão participar desse acordo, um acordo muito provavelmente de paz e segurança, tal como está lá em 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, o que impede é a presença da Igreja na Terra ou do Espírito Santo dentro da Igreja. Então, assim que a Igreja é removida, o Anticristo surge e assina o tratado e inicia-se esta semana, que eles chamam 7 anos de grande tribulação. Portanto, na visão pré-tribulacionista, eu já posso apagar aqui, eu creio que já posso apagar, já sabes que a meia é a abominação. Glória a Deus, eu vou aqui apagar, que é para a gente ter espaço, só fazer um tracinho aqui. Glória a Deus. Então, o acordo é aí. Glória a Deus. E ali é o fim. Glória a Deus. Quem querer diga amém. Quem querer diga glória. Aleluia. Ela tem princípio, meio e fim. Então, na visão pré-tribulacionista, glória a Deus, a Igreja é, glória a Deus, ela vai ser arrebatada. Ela vai ser arrebatada antes, imediatamente antes, ela é arrebatada aqui. A Igreja é arrebatada aqui, a verde, estão a ver? Ela é arrebatada imediatamente antes do início da semana. Portanto, mesmo aqui ao começo da semana, mesmo antes do Anticristo surgir, assinar o tratado. Glória a Deus. Segundo o pré-tribulacionismo, glória a Deus, eles chamam este período de 7 anos de grande, vou meter aqui, GT, grande tribulação. Vão ser 7 anos de grande tribulação, este período aqui. Segundo a visão pré-tribulacionista, Jesus arrebata a Igreja de uma forma invisível para o mundo, mesmo aqui ao início, e no finalzinho da semana ele vai descer, montado num cavalo branco, com a Igreja, para a batalha do Armagedão. Armagedão. Esta é a visão pré-tribulacionista. Segundo a visão pré-tribulacionista, também, glória a Deus, Sharamandagai. Estes 7 anos aqui, eles dizem que é a ira de Deus. É o período da ira de Deus. E também estes 7 anos aqui são o dia do Senhor. Portanto, eles igualam-se a semana 70 de Daniel, com o dia do Senhor, com 7 anos de grande tribulação e com a ira de Deus. Esta é a visão pré-tribulacionista, vou só apagar aqui. A visão mid-tribulacionista,
Vamos aqui para a visão mid-tribulacionista. Na visão mid-tribulacionista, glória a Deus. Glória a Deus. Vou só fazer aqui a setinha de outra cor, que é para depois não haver confusões. Portanto, isto é a visão pré-tribulacionista. A visão mid-tribulacionista crê que o arrebatamento se dará a meio da semana, imediatamente a meio, imediatamente antes da abominação, da abominação. Imediatamente antes, mas a meio. Exatamente a meio. Esta é a visão mid-tribulacionista. A segunda visão mid-tribulacionista, glória a Deus, aleluia, a primeira metade da semana é chamada de princípio de dores. Ou princípio das dores. E a segunda metade da semana é chamada de grande tribulação. Grande GT, vamos ter GT, grande tribulação. Portanto, segundo também o mid-tribulacionismo, o primeiro período é a ira do diabo. Aqui é a ira do diabo ou a ira de Satanás. Os primeiros 3 anos e meio. Nós passamos a ira do diabo, mas, segundo o mid-tribulacionismo, vamos ser isentos da ira de Deus. Que é os últimos 3 anos e meio. Isto é a visão mid-tribulacionista. Quem quer diga aleluia. Segundo também a visão mid-tribulacionista, o dia do Senhor é só os últimos 3 anos e meio do qual vamos ser isentos. Dia do Senhor. Dia do Senhor. Aqui está a visão mid. Vamos agora à visão pós-tribulacionista. Que é para termos tempo. Para termos tempo, senão não vamos ter tempo. Glória a Deus. Portanto, já viram aqui, na visão mid é meio. A visão pré é antes. Ainda comparando, na visão pré, Jesus vem secretamente e depois no final vem visivelmente para a nação de Israel e para a batalha do Armagedom e para implantar o milénio. Para juntar os israelitas, para implantar o milénio. Glória a Deus. Vamos então agora à visão pós-tribulacionista. A visão pós-tribulacionista, na visão pós-tribulacionista, vou apagar aqui. Glória a Deus. O arrebatamento se dará aqui. Momentos antes da batalha do Armagedom. Portanto, Jesus desce num cavalo branco, a igreja é arrebatada e logo para descer, não chega a ir à presença do Pai. Logo desce imediatamente para a batalha do Armagedom. Segundo a visão pós-tribulacionista, eles também creem que estes 7 anos aqui vão ser 7 anos de grande tribulação. E há também quem chame 7 anos de tribulação. Então vão ser aqui grande tribulação este período. Segundo os pós-tribulacionistas, a ira de Deus, a ira de Deus e a ira do diabo vão andar juntas, paralelamente, uma da outra. Mas Deus, ao invés de isentar o povo de Deus da ira de Deus, Ele vai preservar os seus mais fiéis. Portanto, aqueles que forem mais fiéis vão ser isentos de sofrer essa ira, de serem martirizados durante o período da grande tribulação. Ou da tribulação, dos 7 anos de tribulação, ou de grande tribulação, como queiram chamar. Portanto, segundo o pós-tribulacionismo, os cristãos mais fiéis são preservados, de alguma forma, são protegidos durante a ira de Deus. Não são removidos antes da ira de Deus. Portanto, esta é a visão pós-tribulacionista. E segundo o pós-tribulacionismo, o dia do Senhor
aqui se dividem também as opiniões, porque há várias versões. Há quem crê que são 7 anos de grande tribulação, há quem crê que os primeiros 3 anos e meio são tribulação, os outros são grande tribulação. E há quem creia que o dia do Senhor será um dia, vou meter aqui, dia do Senhor. Do Senhor. Eles creem que é um dia, literal, de 24 horas, o último dia. Eles falam muito da ressurreição do último dia, que é um dia de 24 horas. Que é o dia em que Jesus desce, arrebata a igreja e dá-se a batalha do Armagedom. É o dia da ira. É um dia. Um dia de 24 horas. Literal. Pronto. E segundo também a concepção de quem crê que é um dia só, que é o último dia de 24 horas, a ira de Deus só é derramada aqui. Ou seja, não é derramada durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação, a ira do diabo, e só no dia do Senhor é derramada a ira. E, de alguma forma, Deus protege os crentes também dessa ira. Em nome de Jesus. Então, já vimos aqui as várias visões. Vamos para a última. Glória a Deus. Que é para dar tempo, até às 5, para Deus dar a vitória. Vamos para a última visão escatológica, teológica, doutrinal. A última ideia quanto ao tempo do arrebatamento. Estamos a falar do tempo. Atenção que o tempo do arrebatamento não pode ser um assunto que faça divisão entre mim e o meu irmão em Cristo. Aleluia. Porque ambos seremos salvos. Se crê no Senhor Jesus e serás salvo. Pela graça és salvo por meio da fé, não vem por obras. Não é por seres pré-tribulacionista, mid ou pós, ou qualquer outra visão. Amém? Então, a questão do tempo. Porque assim, ambos, os pré, os mid e os pós-tribulacionistas e os pré-ira, que é a visão que vamos ler a seguir, vamos dar a seguir, creem que Jesus virá arrebatar os seus escolhidos. Ambos creem que nós vamos ver os nossos entes queridos que partiram com Cristo. Os nossos familiares e amigos que partiram com Deus. Vamos estar na companhia deles. E creem que vamos receber galardões. Creem que vamos ser julgados pelas obras. Vamos receber galardões. Creem que vamos ter corpos de glória. Creem em tudo isso. Ambos creem no arrebatamento. Vai haver a ressurreição dos mortos. E os vivos serão transformados em corpos de glória. Então ambos creem no mesmo arrebatamento. Agora, a maior divisão que há é o tempo. Quando? Mas o quando não pode ser motivo para acharmos que alguém só porque não crê naquilo que tu crês vai para o inferno. Porque o tempo do arrebatamento não é motivo para a salvação. É importantíssimo tu saberes o tempo. É importantíssimo. Todavia, se tu não souberes bem o tema, estiveres preparado, vais ser arrebatado na mesma. Tens é que viver em santidade. Aleluia. E estar vigiando para não pecares contra Deus. Glória a Deus. Então já vimos aqui as 3 principais visões do século XX. Ora, no século XXI temos uma visão que é a que mais, para mim, a que mais se aproxima. Eu vou explicar porquê. Há uma terceira visão, uma quarta visão que é o arrebatamento pré-ira. Pré-ira. O arrebatamento pré-ira não reconhece que esta 70ª semana de Daniel, são 7 anos, seja chamado como um todo de período de tribulação, ou 7 anos de tribulação, nem sequer, muito menos ainda, 7 anos de grande tribulação, mas simplesmente é a 70ª semana de Daniel, é a última semana, é uma semana, são 7 anos. E a segunda visão para a ira, os primeiros 3 anos e meio são o princípio. A semana se divide entre princípio das dores, vai ter 3 períodos proféticos. Primeiro, 3 anos e meio, princípio das dores, primeira metade da semana. Segundo, a grande tribulação contra os escolhidos, que são os cristãos, vem de electos. E no Novo Testamento se refere sempre a, sem exceção, excetuando a vez que se refere ao próprio Cristo e aos anjos eleitos, são sempre cristãos, a Igreja. Então, quem partilha desta visão para a ira crê que a Igreja passará pela grande tribulação, mas que será livre da ira de Deus. Da ira de Deus, deste período da ira de Deus. Ou seja, vai ser arrebatada no início do dia do Senhor. Segundo esta visão, o dia do Senhor acontece depois da tribulação, no dia e hora que ninguém sabe. É um dia e hora incerto.
alguns na segunda metade da 70ª semana de Daniel, quando o sol escurece. Quando o sol escurece e quando a lua fica da cor do sangue, em cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, 10, 11, 31 e 32. Os meteoros caem na terra, portanto há os sinais do sol, lua, estrelas e céus. A igreja é arrebatada no início do dia do Senhor. No início do dia do Senhor. E começa a ser derramada a ira. Isto é o chamado arrebatamento do sexto selo. E começa a ira de Deus sendo derramada na abertura do sétimo selo. Portanto, isto é o dia do Senhor. Segundo esta visão também, o Armagedom não é aqui, mas se dá 30 dias. Ter aqui 30 dias após. 30 dias depois da semana, a batalha do Armagedom. Portanto, esta é a visão pré-ira. Agora vamos aqui apagar. Se ter aqui uma noção. Portanto, já entenderam a visão pré-ira. Os primeiros 3 anos e meio é o princípio das dores. A meio dá-se a abominação da desolação e começa a grande tribulação. A grande tribulação só vai começar a meio da 70ª semana de Daniel. É um período. E depois dá-se o arrebatamento da igreja. Após o sinal no sol e na lua, Jesus vem, arrebata a igreja, começa o dia do Senhor e também é o período da ira de Deus, ou da ira do Senhor. Glória a Deus. Da qual a igreja é isenta. Ou seja, isto é o chamado arrebatamento do sexto selo. Arrebatamento do sexto selo. Segundo a visão pré-ira, da qual eu partilho essa fé, nós queremos que os juízos dos selos, 7 selos, trombetas e os juízos das taças estão em ordem cronológica. Ou seja, não pode ser aberto o terceiro selo sem ser aberto o primeiro. Não pode ser aberto o primeiro selo sem que o livro, que estava antes fechado e selado com 7 selos, comece a ser aberto. Então tudo tem uma ordem. Não pode a primeira trombeta ser soada sem que o sétimo selo seja aberto. E não pode a primeira taça, que é das últimas 7 pragas, ser derramada sem que a 7ª trombeta haja soado. Nós queremos uma cronologia nos selos, trombetas e taças. Que Apocalipse foi escrito em ordem cronológica. Embora tenha alguns parênteses que são recapitulações, todavia o juízo dos selos, trombetas e taças estão em ordem cronológica. E até, como indica, os numerais 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, sempre que aparece na Bíblia, numerais de ordem, ordinais, são sempre para ser interpretados literalmente. Porque é que só em Apocalipse colocam em dúvida. Não tem nexo. Então está aqui bem esclarecido qual é a visão para ir. Agora vamos comparar e ver mesmo quais destas são as que mais se aproximam do que está escrito na Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Tentei ver de uma forma imparcial e só agora me revelei um pouco que eu creio realmente na pré-ira, é que faz mais lógica. Glória, eu vou aqui apagar esta parte, portanto já vimos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Grande tribulação, glória a Deus, aleluia. Pronto, vou apagar aqui tudo. Glória. Vou só meter aqui Armagedão. Pronto. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler Mateus 24. Agora, há pontos de comum entre elas? Há alguns. Eu costumo dizer que a visão pré-ira é aquela que tem pontos em comum com todas as visões. É isso que a gente vai falar a seguir. É assim, a visão pré-ira, pontos em comum com o pré-tribulacionismo. O dia, primeiro, o dia exato e a hora, ninguém sabe. Mateus 24, 36, mas acerca daquele dia e hora, aleluia, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Mas acerca de Mateus 24, 36, o dia e a hora exato ninguém sabe. Glória a Deus. Então, incerteza. Primeiro, incerteza quanto ao dia. Não se sabe o dia e a hora exato. Portanto, as únicas duas visões que têm a incerteza quanto ao dia é o pré-tribulacionismo,
Porque não sabe o dia, a hora exato em que a igreja vai ser arrebatada, não sabem. Eles até dizem que vai ser a qualquer momento, mas antes, imediatamente antes que surja o Anticristo e assine o tratado. E também a visão para a ira. Nós não sabemos o dia e a hora exato. Também. Sabemos é que esse dia e a hora que ninguém sabe, o texto dentro do contexto de Mateus 24, só acontece depois que os sinais da sua vinda estejam cumpridos. Eles incluem o surgimento do Anticristo, a violação do acordo na abominação da desolação e a grande tribulação contra os escolhidos. Os sinais no sol, luas, estrelas e céus. Só aí é que vai ficar iminente, perto. Num dia e a hora que ninguém sabe. Algures, na segunda metade da 70ª semana de Daniel, na segunda metade, Jesus vem e arrebata a igreja, depois da grande tribulação, que é um período que vai ter dias. Porquê? Na visão para ir, crê-se que a grande tribulação não vai durar 1260 dias, não vai durar 3 anos e meio. Porque segundo o mito tribulacionismo, crê que a grande tribulação dura 1260 dias. Para alguns pós-tribulacionistas também dura 1260 dias. E para muitos pós-tribulacionistas e pré-tribulacionistas, a grande tribulação vai durar 2520 dias. Mas o próprio Jesus ele definiu o que era a grande tribulação. Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículo 15: quando depois virdes que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel se encontra ou está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem nos deios fujam para os montes, e quem estiver no campo não volta atrás a buscar as suas vestes. Aleluia. Então ele dá uma série de ordens, porque haverá então uma grande tribulação. Eu até vou ler aqui, que é para... Estou a tentar acelerar, que é para nós não perdermos muito tempo. Então o próprio Jesus nos diz que a grande tribulação ela não começa no início da semana. Ela começa a meio. Onde é que a gente pode ver isso? Porque é claramente, vamos ler aqui o texto de Mateus 24, para a gente ter esta noção. Mateus capítulo 24, que é a chave para entendermos a 70ª semana de Daniel. Porque tu, para entenderes esta profecia, os 7 anos, que muita gente erradamente chama de 7 anos de tribulação ou 7 anos de grande tribulação, tu tens que ir a Daniel 9, do 24 ao 27, entenderes bem claramente como eu expliquei, e agora entenderes, Aramanaga Suri Andalabaia, que em Mateus 24 está a chave para compreenderes tudo sobre esta profecia. Mateus 24, Jesus disse assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, os seus matetas, os seus alunos, os seus aprendizes, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular à parte em separado. Quais discípulos? Pedro, Tiago, João e André. 4 dos seus mais chegados discípulos. Matetes. Aleluia, glória a Deus. Diz-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? Não ficar pedra sobre pedra. Então, eles perguntaram quando é que o templo vem abaixo. Jesus não deu datas. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo. E que sinal haverá da tua vinda? Que sinal? Atenção que os sinais na Bíblia, Deus colocou o sol, a lua e as estrelas para sinais. Vamos a Gênesis 1,14. Glória a Deus. Quando Jesus morreu, aleluia, houve um terremoto e os mortos ressuscitaram. Houve trevas da hora 6 à hora 9. Ficou tudo às escuras, um forte apagão. Quando Jesus nasceu, houve uma estrela que anunciou o seu nascimento. Então, isso são sinais. Agora vamos ver quando Jesus voltar a segunda vez, quando ele vier a segunda vez, na sua vinda para arrebatar a igreja, vai haver sinais. Gênesis 1,14. E disse Deus: haja luminares ou luzeiros na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais. Primeiro objetivo, sinais. Sejam eles para sinais e tempos determinados, e para dias e para anos. Glória a Deus, porque a Terra rodando no seu eixo dá 24 horas, um dia. A lua, aleluia, aleluia, glória a Deus. Quem crê diga amém. Xarabacai, aleluia. A lua viajando em redor da Terra dá cerca de 30 dias. 30 dias, glória a Deus. E a Terra à volta do Sol dá um ano. Então isto tem um objetivo iluminado. Mas o primeiro objetivo é sinais. Sejam eles para sinais e para tempos determinados. Então vai ser para sinal e para um tempo determinado, que é o tempo do arrebatamento. Glória a Deus. Andarama saia. E para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os 2 grandes luminares. Versículo 16. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite. E para haver separação, ou fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia 4. Então Deus fez estes luminares, o sol, a lua e as estrelas, com o principal objetivo, primeiro, que sejam para sinais. E para tempos determinados também. Esses tempos determinados,
São as festas judaicas, amém? Mas vai haver um tempo determinado também por Deus, que é uma festa, que é o arrebatamento. Vai ser festa, vai ser glorioso. Glória a Deus, só que não podemos nos reger pela festa judaica. Porque o dia e a hora exata ninguém sabe. E o fenómeno da lua de sangue e do sol às escuras é só depois da tribulação daqueles dias, como tu vais ver aqui. Então, continuando aqui, glória a Deus, Jesus disse, não ficará pedra sobre o pé, não seja derribada. Quando é que serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Portanto, o sinal da primeira vinda foi uma estrela, que saiu desde o Oriente até o Ocidente e parou em Belém. E demorou 2 anos até chegar lá. Então, os magos, os sábios do Oriente, demoraram 2 anos a chegar lá. Não chegaram numa manjedoura, mas quando chegaram já estava Jesus numa casa, já tinha 2 anos. E ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Houve um sinal numa estrela. Quando Jesus morreu, houve sinais, ficou tudo às escuras. O sol, a lua e as estrelas apagou. Houve escuridão da hora, aleluia, da hora 6ª à hora 9ª, do meio-dia às 3 da tarde. Até que Jesus morreu. Quando Jesus morreu, houve um grande terremoto. Outro sinal, um sinal na terra. E quando Jesus voltar, vai haver um forte terremoto, vai remover todos os montes e ilhas. Está lá em Apocalipse 6. Então isto tem uma clara conexão, uma revelação profunda na palavra. Amém? Vou continuar. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fim do tempo ao fim das eras. Amém? Aleluia. Fim das eras. O fim do mundo, o fim dos tempos. E Jesus disse, porque o fim dos tempos tem a ver com o dia do Senhor, que é o dia de Cristo, é o dia do arrebatamento. E Jesus disse, acautelai-vos, ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Então Jesus disse que ia haver sinais da sua vinda, da sua parúcia, para arrebatar a igreja. E Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 15 ao 17, nos diz, e nós os ficamos ir para a parúcia, para a vinda, para a presença do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós estivermos vivos, seremos transformados e juntamente arrebatados com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Então o arrebatamento do versículo 17, que Paulo mencionou em 1 Tessalonicenses capítulo 4, se dará precisamente na vinda, na parúcia do versículo 15. E aqui perguntaram qual é o sinal da tua parúcia. Então essa vinda para arrebatar a igreja vai ter sinais, meu irmão. Doa a quem doer. Os sinais teve, mas já estão todos cumpridos. Estão todos. Não estou vendo isso. Porque ele disse que viram, acautelai-vos, ninguém vos engana, porque viram muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão muitos. O anticristo surge no início da semana, um dos muitos enganadores, o anticristo, e vai enganar a muitos. Ele vai fazer o acordo de paz e segurança, conforme 1 Tessalonicenses 5, 2. Aleluia. Glória a Deus. Acordo esse vai permitir o quê? A construção de um templo. Porque o templo aqui a meio vai ter que já estar construído antes. Os sacrifícios contínuos de manhã e de tarde vão ter que começar antes. Vão ter que começar antes do templo ser construído. E aqui a meio, o anticristo viola o acordo e faz cessar as ofertas no templo. Ele senta-se no meio do templo, no lugar santo, e diz, eu sou Deus, acabou as ofertas. E estabelece a abominação da desolação. Então, olha bem o que é, isto vai ter que se cumprir. A profecia de Daniel, capítulo 9, do 24 ao 27. Acautelai-vos, ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão muitos. Aqui está a abertura do primeiro selo do Apocalipse. O cavaleiro branco foi dado uma coroa. Aleluia. E saiu vencendo e para vencer foi-lhe dado um arco. Glória a Deus. Então ele vai ser um militar, mas ele não vai exercer ainda logo o poder militar, vai exercer o poder diplomático. Ele, para além de ser um rei, era um príncipe, não tinha dignidade real, mas foi-lhe dado o poder para ser rei no seu país, e ele vai ser também um militar. Fica aqui a chave. Andarai, Assuri, Andalabai. Então, Mateus 24 e Apocalipse 6 estão em ordem cronológica. Tu podes comparar um com o outro, estão em ordem, são passagens paralelas. Segundo sinal. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei porque é necessário. É mister tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque quando se levantará nação contra nação. A parte A do versículo 7. E reino contra reino. Portanto, a abertura do segundo selo, o cavaleiro vermelho, que foi dado uma grande espada. Aleluia. O cavaleiro Andaramassai, vai haver guerra. O segundo cavaleiro do Apocalipse, 6. E diz aqui, e haverá fomes. Terceiro cavaleiro do Apocalipse. O cavaleiro Andarai negro. E tem uma balança. Aleluia. E 3 medidas de cevada por um dinheiro. E uma medida de trigo por um dinheiro. Não danifique o azeite nem o vinho. Porque haverá escassez de alimentos. Fome. Bem claro, crise financeira mundial. Glória a Deus. E peste e terremotos em vários lugares. Vai haver outros sinais, que é os pestes e os terremotos. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, segundo a visão, para ir daqui até aqui, tudo isto é o princípio das dores. Olha aí. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. A expressão serdes atormentados vem do grego telipsis, quer dizer tribulação. Para a tribulação. Tem Bíblias que traduzem mesmo literal. Para a tribulação. Então a tribulação só começa aqui, depois do princípio das dores.
Depois da abominação da desolação começa a tribulação. Já vais ver o porquê. Para a tribulação e vos matarão. Vai haver mortes, muitas mortes. E vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A abertura do quarto selo, aleluia, que é o selo da morte, que é o cavaleiro da morte e o inferno segue. Lhes foi dado o poder de matar a quarta parte da terra. Aleluia. Eu até vou ler esse versículo para tu entenderes. Quarta parte da terra. Não quer dizer que matem literalmente, mas lhes é dado esse poder para perseguir e matar a quarta parte da terra. E nós sabemos que todos aqueles que de alguma forma creem em Cristo, dentre os 7 bilhões de pessoas que hoje existem, são precisamente um quarto da população mundial, ou é católico, ou é evangélico, ou é protestante, ou é pentecostal, ou de alguma das outras religiões, seitas, como o Adventismo, o Sétimo Dia, já ouvi, mas de alguma forma creem em Jesus. Portanto, um quarto daqueles que dizem que creem em Cristo, lhes é dado o poder, ele vai perseguir. Olha aí. Ramanai, Apocalipse, capítulo de número 6. Aleluia. E olhei, versículo 8. E eis um cavalo amarelo e o que estava assentado sobre ele tinha o nome morte e o inferno seguia. Foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com a espada e com fome e com a mortandade. E com as feras da terra. Esta expressão feras da terra foi trazido por feras, mas o ideal seria por bestas mesmo, porque sempre que aparece vem de Therion, e sempre que aparece a palavra Therion em Apocalipse são as bestas. Então as bestas, quer dizer, o anticristo e o falso profeta, as duas bestas, já têm que estar a governar. O anticristo com o falso profeta ao lado. Então, o quarto selo, eu creio que é aberto aqui durante a grande tribulação, porque vai haver morte. Morte. Está na mesma ordem cronológica, aleluia. Vos matarão. Glória a Deus, então bem claro. Versículo 9, versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos ferirá. Mas aquele que perseverar até ao fim, quer dizer, até ao dia do Senhor, esse será salvo. Aí ao dia da vinda de Jesus, até ao dia da parúcia. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha das nações, e então virá o fim. Quando depois virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Esta expressão, quando depois, vem do OTAN, ou quando por este motivo, porque é que vos vão entregar para a tribulação e vos matarão? Por causa deste motivo. Quando depois vires, quando por esta razão, por causa da abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Então, a grande tribulação começa precisamente por causa da abominação da desolação, que falou o profeta Daniel. Está bem claro. OTAN ou quando, consequentemente, quando por este motivo, quando por esta razão, aleluia, virdes, que a abominação, então só aí é que vai começar a matança, a grande tribulação. Que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel se encontra num lugar santo, quem lê entenda. Então, se estiverem na Judeia, fujam para os montes. Alguém vai dizer, pastor, isto é só para Israel. Mentira, meu irmão. Jesus estava falando para os seus matetes, seus discípulos, não são os discípulos de Moisés, de João capítulo 9. Ponto número 1. Jesus estava falando para 4 dos seus mais íntimos discípulos e falou com eles à parte. Era algo para a igreja, não era uma coisa que toda a gente pudesse ouvir. Ainda tem um detalhe. Eles perguntaram qual é o sinal da sua vinda, da sua parúcia. E Paulo usou a mesma palavra. Que nós temos arrebatados na vinda de Jesus, na parúcia, não é noutra ocasião. Então vê lá aí, quem é que te ensinou? Ensinou-te errado. Aleluia. Agora, porquê Judeia? O anticristo vai estar onde? Vai estar em Portugal, em Lisboa? Vai estar no Brasil, em Copacabana? Vai estar no Rio de Janeiro? Vai estar nos Estados Unidos da América? Não. Ele vai estar na Judeia. Vai estar em Jerusalém. Por isso, ele estava falando para discípulos que na altura estavam ali na região de Jerusalém, na Judeia. Estavam na Judeia e na região de Jerusalém, na cidade de Jerusalém. E os discípulos dos últimos dias que se encontrarem nesta situação, glória a Deus, eles vão ser também, vão ter que fugir, porque o anticristo vai se levantar contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Glória a Deus. Então se estiverem na Judeia, fujam para os montes. Isto quer dizer que a grande tribulação é só na Judeia? Não. Vamos para Daniel, capítulo 12. Vou-te provar que a grande tribulação ela é mundial. Só começa em Israel, na Judeia, depois alastra. É como um sismo. Quando há um sismo, por exemplo, a 300 km de Lisboa, o sismo teve 9 na escala de Richter, em Lisboa já chega só com 8. Não vai chegar com a mesma intensidade. Como começou o epicentro, é onde tem a maior força. A maior força vai ser ali, mas vai alastrar por toda a terra. Essa precisão. Glória a Deus, vamos, aleluia, ali começa. Vai alastrar. Então a grande tribulação não vai ser só um evento local. Vai ser algo global, olha aí. E naquele tempo se levantará Miguel, Daniel 12:1, o grande príncipe se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia.
qual nunca houve desde que houve nação, até àquele tempo. Mas naquele tempo será livrado, ou livrar-se ao teu povo, todo aquele for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui é a profecia que fala que vai haver a primeira ressurreição, Jesus vem, há a primeira ressurreição, o arrebatamento, e 1000 anos depois vai haver a segunda ressurreição. Aleluia, glória a Deus, é bem claro. Choriblaço remenecaia. Oh, glória a Deus. É naquele tempo, quer dizer, que não é fora da grande tribulação, mas é durante aquele tempo de tribulação é que vai ser livrado o teu povo, todo aquele for achado escrito no livro. Então todo for achado escrito no livro. O livro é só o livro de Israel. Existe algum livro só de Israel lá no céu? Não, é o livro da vida. Os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, tanto está os israelitas crentes como os gentios crentes, que aceitaram Jesus, porque em Cristo não há judeu nem há gentio. Está bem claro aqui a revelação da palavra. Quem querer diga aleluia, quem querer diga amém. Orabandagai, suricantas, aleluia. Deus ele é tremendo. Então estamos em Mateus 24, glória a Deus, Ramanaia. Então porquê é que vão ser entregues para a tribulação e vos matarão? Por causa deste motivo. Quando? Por causa, quando, consequentemente, ou quando, por esta razão, quando, por este motivo, vires que a abominação da desolação se encontra num lugar santo. É por causa da abominação da desolação. A abominação da desolação dá início à tribulação, que é grande. Então, é grande porque vai ser, não tanto grande em termos de tempo, mas grande em termos de intensidade. Vai ser muito intensa. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Diz aqui, e quem estiver no telhado não deixe-se a tirar alguma coisa da sua casa. Não vai dar tempo, tem que fugir, quem estiver ali. E quem estiver no campo não volta atrás a buscar as suas vestes. Não vale a pena, vai ser mais perigoso na cidade. Mas ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. Isto é lógico. Não é que as pessoas não engravidem, porque quem dá a vida e tira é Deus. Não somos nós que vamos impedir isso. Xarabai. Pelo menos não devemos. Aleluia. E se o fazemos, devemos pedir perdão e parar de o fazer, pela fé. Alá, pacadofar abaixou ramanéria. Mas claro que naqueles dias quem estiver grávida ou amamentando vai sofrer mais. Bem claro. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Mas porquê o sábado? Então é só para Deus? Não. Porque Jesus estava falando, começa em Jerusalém e ali eles guardam o sábado. E obviamente, meu irmão, aleluia, se tu quiseres pedir um favor a um judeu no sábado, ele não te vai fazer o favor. Ele não pode nem caminhar muito. Ele não te vai ajudar. Aleluia, não te vai dar nada para tu fugires. Então, porque no sábado eles se recolhem, ficam em repouso. Aleluia, um dia dedicado a Deus. Aleluia, segundo a lei de Moisés do Velho Testamento. Nós já estamos na graça de Cristo. E agora, porque ainda guardais dias, meses, anos, como se estivesse sujeitos a ordenanças. Sei que o meu trabalho para convosco tenha sido em mãos e a Paulo. Então nós agora guardamos Cristo dentro do nosso coração. Então naquele dia, se acontecesse no sábado, se acontecer no sábado, por isso é que o dia ordem é, não tenho certeza. Aleluia, glória a Deus, no sábado ali. Ninguém ia ajudar um cristão a fugir. E olha aqui. Porque haverá então uma grande tribulação, qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aleluia. Então, se aqueles dias, que são os 1260 dias, estamos a falar que aqui inicia a grande tribulação, não fossem abreviados, ou seja, cortados, reduzidos, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, vou fazer aqui uma tesoura, serão abreviados aqueles dias. Glória a Deus. Serão cortados. Quem querer diga aleluia. Serão amputados. Esta palavra abreviados vem do grego kolobu, quer dizer amputado. Vão ser amputados, vão ser cortados quando o sol e a lua escurecem. Jesus vem arrebatar a igreja. Vão ser amputados. Literalmente é amputados ou multiplicados, eu diria encurtados, mas é diminuídos. Então não vão ser 1260 dias, vão ser dias não se sabe quantos, como também o dia e a hora da vinda de Jesus também ninguém sabe para arrebatar a igreja. Então está bem claro. Eu provei aqui o que é. Agora, vamos ver as outras visões, porque não há muito tempo ainda. Eu tenho algo que vos falar ainda. Então é assim, vamos aqui correr um pouco, para dar tempo. As únicas duas visões teológicas, doutrinárias, como queiram, crenças, fé, acerca do tempo do arrebatamento que mantêm incerteza quanto ao dia, é o pré-tribulacionismo e o pré-ira. O arrebatamento pré-ira. Simplesmente, a diferença entre o pré-ira e o pré-tribulacionismo é que o pré-tribulacionismo diz que o dia e a hora que ninguém sabe tem que acontecer antes da 70ª semana de Daniel. Mas não há nada na Bíblia que diga que isso tem que ser assim. Não há nada que prove que tem que ser imediatamente antes da 70ª semana. Não existe um versículo que prove isso. Não há. E o arrebatamento para a ira diz que
O dia e a hora exato ninguém sabe, embora ninguém saiba o dia e a hora exato, todavia vamos saber o tempo. Porque o apóstolo Paulo também diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o texto dentro do contexto, relativo ao capítulo 4 que fala da vinda para o arrebatamento, mas irmãos ou mas amados, acerca dos tempos e das estações, que tempos e estações? É a época geral do arrebatamento, não é? Da vinda de Jesus para o arrebatamento, não tendes necessidade de que alguém vos escreva, porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Pois quando lhes disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá-lhes a eles, aos ímpios, repentina perdição, destruição, como as dores de parto daquela que está grávida de bode nenhum escaparão. Mas vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Quer dizer que a nós, igreja vigilante e obediente, Jesus não vai surpreender, não vai vir como um ladrão, mas para os incrédulos vai. Vai ser como um laço, e eles vão entrar na ira do Senhor, do grande e terrível dia da ira do Senhor. Quem quer diga aleluia, então é bem claro. Eu não vou saber, se eu creio para a ira, quem crê no para a ira, nós não sabemos o tempo. Aliás, nós não sabemos o dia exato nem a hora, mas vamos saber os tempos e as estações. Vamos saber que está, quando vês que todas estas coisas aconteceram, saber que Ele está próximo às portas. Que coisas? São os sinais que tu vais ler. Estamos aqui, continuando em Mateus 24, 25. Eis que eu vos tenho perdido. Aliás, Mateus 24, 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou está ali, não deis crédito. Estão dizendo, está aqui, está às portas. Pode ser agora, é iminente. Não deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes prodígios, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho perdido. Portanto, se vos disserem eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está ali no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então é uma vinda visível. É como um relâmpago que sai desde o Oriente e se mostra. Do grego phaino, original phaino, quer dizer resplandece, brilha até o Ocidente. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Aqui é uma ilustração. Quando morre um animal, isto é uma comparação literal. Se ajuntam águias. Da mesma forma, quando Cristo, o que morreu por nós na cruz do Calvário, vier, nós estaremos ajuntados a Ele. Vai haver um ajuntamento, um arrebatamento. Alabás! E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Então a grande tribulação chega ao fim, o sol escurece, a lua escurece e fica da cor do sangue. Ripalabalaia, suriandalabaia, glória a Deus, xaramanai. E a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu, vai haver uma chuva de meteoros e as potências dos céus serão abaladas. Os céus serão enrolados, como diz Apocalipse capítulo 6, fica tudo às escuras. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que sinal? Um sinal visível, como um relâmpago que sai desde o Oriente, está tudo às escuras e tu vês um sinal visível. Como um relâmpago que sai desde o Oriente e se mostra até ao Ocidente. Brilha, resplandece. E todas as tribos da terra se lamentarão. Eles vão dizer, montes, caí sobre nós rochedos, escondei-nos da ira do cordeiro daquele que está sentado à destra do trono de Deus, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir. Lucas, aliás, Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Após a abertura do sexto selo do Apocalipse. É os mesmos eventos, conforme eu estava explicando. Aleluia. Se lamentarão e verão o Filho do Homem. Porque Jesus também disse, eis que vem com as nuvens. Está aqui. Apocalipse, logo o primeiro capítulo e versículo 7, o que é que Jesus fala? Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Apocalipse 1, 7. Aleluia. E verão, então vai ser visível. O Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Portanto, vai haver presença de nuvens, vai haver poder e glória. E ele enviará os seus anjos com risco clamor de trombeta. Esta expressão risco clamor é megafone, é grande som ou grande barulho de trombeta. Vai ser audível, aleluia, os quais, quem vai ajuntar os escolhidos não é o Espírito Santo, é os anjos, ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro, é desde um local até outro, desde os quatro ventos. Então 4 ventos é o número da terra, então desde a terra, norte, sul, leste, oeste, todos os países, todos os cantos onde há salvos vão ser ajuntados, aleluia, até, né, de uma à outra extremidade dos céus. Portanto, é desde os 4 ventos até a cada uma das extremidades dos céus. O arrebatamento da terra aos céus. Coisa tão tremenda, tão linda. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando os seus ramos já se tornam tenros e quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Que é uma comparação literal. Quando uma figueira dá brotinhos, aleluia, raminhos, logo vem o verão. Estamos na primavera, é coisa rápida. Igualmente, quando vires todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Atenção que aqui, esta parábola da figueira não se refere, a figueira não é Israel. Não é Israel. Porque Jesus falou para Natanael, eu te vi debaixo da figueira. E aquela figueira também não era Israel. Há partes em que a figueira é Israel, mas aqui não é. Como é que eu posso provar? Lucas 21, uma passagem paralela. Em Lucas 21 diz o quê?
Glória, numa passagem paralela diz o seguinte. Glória a Deus. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já brotam. Vós sabeis, vós mesmos vendo-as, que já está perto do verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Exatamente a mesma parábola, as mesmas palavras registadas por Lucas. Então, se a figueira é Israel, então quem são todas as outras árvores? Teriam que ser todas as nações. E houve nações que surgiram depois de Israel. A União Soviética se dissolveu em várias repúblicas, não é? Cazaquistão, Tadjiquistão, Uzbequistão, Rússia, Bielorrússia, Ucrânia. Depois disso já aconteceu a divisão da Checoslováquia em duas nações, República Checa e Eslováquia. A antiga Jugoslávia se dividiu em 6 nações, ou 7 se não me falha a memória. Sérvia, Croácia, Eslovénia, por aí fora. Então isto não tem lógica. Não é, a figueira aqui não é. Isto é uma comparação. Jesus está falando de um facto literal. A figueira e as outras árvores brotam. E quando brotam, logo vem o verão, muito perto. Também da mesma forma, quando a gente vê todos os sinais já se cumpriu, aí é que fica perto, iminente, às portas. Está bem clara esta palavra. Glória a Deus, só não vê quem não quer. Então, o que é que diz aqui? Igualmente, quando vires todas estas coisas, saber que Ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esta geração é a geração que começar a ver os sinais. Ela não vai passar, porque é um período curto, de poucos anos, conforme vocês veem. É dentro de um período de 3 anos e meio, mais os dias da grande tribulação até que venha o arrebatamento. Não vai ser os 7 anos completos, mas vai ser um pouco menos. Alguns na segunda metade, se dará o arrebatamento, segunda visão pré-ira. Glória a Deus, o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não vão passar. Mas daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Então, o dia exato e a hora não sabes, mas vais saber que é precedido dos sinais da vinda. E esses sinais têm que se cumprir. Tu vais saber os tempos e as estações. Vais saber que já está perto, quando estiver perto e às portas. Glória a Deus. Então, as únicas duas visões, porquê é que as outras visões não mantêm certeza quanto ao dia? Porque é assim, na visão mito-tribulacionista, tu vais saber o dia e a hora. Ao fim de 1260 dias, desde que o Anticristo assina o Tratado de Paz e Segurança entre Israel e várias nações, aqui exatamente a meio, tu vais saber o dia e a hora. Está aqui a bolinha. Tu vais saber. E também no pós-tribulacionismo, ao fim de 2520 dias, tu vais saber. É quando Jesus vai descer para o Armagedão, arrebatar a igreja antes. É tudo sequencial. Sobem e logo descem. Então, por isso é que eu me fixaria apenas nestas duas visões aqui. Glória a Deus. Vou apagar aqui. Glória a Deus. Vou apagar aqui. No pré-tribulacionismo e no pré-ira. São as duas que mantêm a certeza quanto ao dia e a hora exata da vinda de Jesus. Glória a Deus. Então é um ponto em comum. Glória a Deus. Segundo ponto, porque eu não tenho muito tempo, isto tem várias comparações que podiam ser feitas. Segundo ponto. Primeiro, incerteza quanto ao dia. Amém? Vou aqui. Apagar aqui também. Já sabes o que é isto. Glória a Deus. Incerteza quanto ao dia. Segundo ponto em comum. Deixa cá ver aqui o meu estudo. Glória a Deus. Segundo ponto, a Batalha do Armagedão, aliás, o arrebatamento e Armagedão são coisas, eventos, neste caso são eventos diferentes. Ou seja, o arrebatamento e o Armagedão são diferentes. É um ponto em comum. Glória a Deus. É outro ponto em comum. Glória a Deus. Queria dizer aleluia. Xarabagandarabagai. Labandarabastéria. Glória a Deus. Arabacantoramachaya. Outro ponto em comum. Então vamos ver este ponto em comum aqui, o segundo. Já vimos o primeiro, incerteza quanto ao dia. O segundo, o arrebatamento e o Armagedão não são a mesma coisa. Não são o mesmo evento. Não são. Agora, porquê é que não são? Pronto. Glória a Deus. É bem claro. Porque, tanto em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 17,
quanto em Mateus 24, do 29 ao 31, nós temos várias coisas. Primeiro, nuvem. Temos aqui vai haver presença de nuvem. Nuvem ou nuvens. Segundo, aleluia, barulho. Alarido, barulho. Rijo clamor, grande som. Terceiro, trombeta. E em quarto lugar teremos arrebatamento. Temos um arrebatamento mesmo. Temos um arrebatamento. Temos um ajuntamento de escolhidos da terra ao céu. Arrebatamento ou ajuntamento de escolhidos da terra ao céu. Mas em Apocalipse 19, vamos ter aqui, não é a mesma coisa de Apocalipse 19. Porque não temos nada disso. Nada desses 4 elementos. Então, aqui está o outro ponto em comum, ao qual eu vou correr para ter tempo. Só falta mais um item, glória a Deus, que é a questão da ira, e depois já estamos concluindo com este estudo. Então está aqui bem visível para quem quiser ver. Tanto em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17, temos nuvem, temos barulho, temos trombeta e temos o ajuntamento de escolhidos da terra ao céu. Temos a reunião de escolhidos da terra ao céu, ou seja, o arrebatamento. Mas em Apocalipse 19 não temos. Portanto, tanto a visão pré-tribulacional quanto a visão pré-ira creem que o arrebatamento não é o Armagedom. Então, se não é, tem que ser antes. Até para permitir outras coisas, como por exemplo a conversão de gentios que vão povoar o milénio e também para que a igreja esteja na presença de Deus no céu. Esteja um tempo no céu para depois ser julgado para receber o galardão e participe da grande ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Então, não é o mesmo evento. Agora, como é que eu posso provar isso? Como é que eu posso provar? Estas duas passagens têm tudo isto, e que são, isto faz referência ao arrebatamento, e que Apocalipse 9 não tem. Vamos aqui a 1 Tessalonicenses, muito rapidamente. Glória a Deus. 1 de Tessalonicenses. Quem crê diga aleluia, quem crê diga glória. Xarabacandaia, glória. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim, do 15 ao 17. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, é pela palavra de Deus. E qual era a palavra? A palavra de Mateus, porque isto aqui é paralelo a Mateus. Mateus fala de ordem, e pela palavra também de Daniel, capítulo 9, ao qual lemos. Aleluia. Que nós os ficarmos vivos. Esta palavra ficarmos vem do grego perileipo, quer dizer sobrevivermos. Vivos. Então vai haver sobreviventes e vai haver quem vai ser martirizado. Para a vinda do Senhor não precederemos os que morrem. Aliás, os que dormem, os que morreram. Isto vem da expressão koimao, que aqui tem um sentido figurado, quer dizer morreram. Os que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, Ramanagaya, Ramanalai. Portanto, o que é que tem aqui? Ramanagaya, glória a Deus. O Senhor descerá do céu com alarido, com grito, com barulho, com estrondo. Está aqui, barulho. Aleluia, alarido. E com voz de arcanjo. Aleluia, andarabassaia. Com trombeta de Deus. Vai haver trombeta. Está aqui, trombeta. Ripalabalai, surianda. Xerebequendequebequécia. Glória, encontrar o Senhor nas nuvens. Aleluia. 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 Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. O arrebatamento da terra ao céu. Aleluia. Serão juntados com os que ressuscitaram primeiro. Então vai haver uma ressurreição, que não é mencionada também em Apocalipse 9. Vai haver um ajuntamento de todos os salvos, os que ressuscitaram os vivos da terra. Vai haver um arrebatamento da terra aos céus. Um ajuntamento e um arrebatamento da terra aos céus. Não vem em Apocalipse 9. Agora vamos aqui em Mateus 24 a ver se bate, se tem os 4 elementos. Vamos aqui em Mateus 24, conforme nós já lemos. Se tem os mesmos elementos. Glória a Deus. Mateus 24, glória a Deus. Quem crê diga aleluia. Quem crê diga amém. Terabás. Mateus 24, 29. E depois da tribulação daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. É depois da tribulação, diz que é antes este arrebatamento. E as estrelas que eram no céu e as potências que estão nos céus serão abaladas.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rios, clamor de trombeta, com megafone, ou seja, com grande som de trombeta. Então vai haver grande som, vai haver barulho, vai haver trombeta. Ele desce vindo sobre as nuvens do céu. Há nuvens. Agora vamos ver se tem o quarto elemento, o arrebatamento da terra aos céus. O ajuntamento dos espíritos da terra e o arrebatamento aos céus. E diz assim, os anjos, o que é que eles vão fazer? Vão juntarão os seus escolhidos, os seus electos, que é sempre a igreja no Novo Testamento, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então é desde um local até às extremidades dos céus, da terra aos céus. Marcos ainda é mais explícito. Marcos capítulo 13, do 24 ao 27. É desde a extremidade da terra até a extremidade dos céus. O arrebatamento da terra aos céus. Então não é um ajuntamento de israelitas na terra de Israel no final da suposta 7 anos de grande tribulação, que não existe. Ou no final da 70ª semana de Daniel. É um arrebatamento de escolhidos da terra aos céus. E acontece depois da tribulação daqueles dias. Está bem claro? Então aqui nós vemos que o arrebatamento não é a Batalha de Armagedom. Não é o mesmo evento de Apocalipse 19. Agora, concluindo Apocalipse 19, estamos já concluindo aqui o estudo, para que o nome de Deus seja glorificado. Apocalipse 19, o que é que diz? Aleluia, glória a Deus. Versículo 11. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ou seja, coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido com uma veste tingida em sangue. Aleluia. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito Alabandarai Assuriandalai, este nome. E no manto e na sua coxa. Então é por cima, é onde tem a coxa, mas no manto. Amém? Não é na carne, não é no manto. Alabai Assuriandalai, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então é assim, nós sabemos que o arrebatamento é desde os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, é de todos os países, desde as extremidades da terra até à extremidade do céu. Mas aqui no Armagedom, o evento é só no local, no Vale do Megido, no Armagedom. Então não tem nada a ver, não existe nuvem, mas existe cavalo. Enquanto na passagem do arrebatamento não existe cavalos. Nada fala de barulho, de alarido, e também não fala de trombeta. Então não é o mesmo evento. Pronto. Concluindo, terceiro e último item. Tanto o arrebatamento pré-tribulacional quanto o para a ira creem que a igreja ela é livre, ela vai ser arrebatada antes da ira, ela é salva da ira. Portanto, salvo da ira. Bem? Isto está em Romanos 5:9 e está em 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10 e capítulo 5, versículo 9. Vou só ler essas passagens e já estamos concluindo este estudo, vou fazer o apelo, amém? Glória a Deus. Quem querer diga aleluia. Portanto, salvo da ira. Portanto, nós vamos ser salvos da ira. E o que é que inclui a salvação? Eu creio que é mesmo um arrebatamento, porque segundo o pré-tribulacionismo, a ira de Deus são estes 7 anos. Vamos ser salvos dessa ira. Segundo o pré-tribulacionismo. Segundo o arrebatamento para a ira, nós, embora passemos pela grande tribulação, que vai durar dias, que começa à meia da semana, vamos ser salvos da ira de Deus, que começa a ser derramada no início do dia do Senhor, após o arrebatamento da igreja, na abertura do 7º selo. Vamos ser salvos da ira de Deus, ou seja, somos arrebatados antes, só que a ira é o último período da segunda metade, porque a segunda metade da 70ª semana de Daniel se divide entre a grande tribulação e o dia do Senhor. Então, no dia do Senhor, nós somos arrebatados ao início e somos salvos da ira. É a única diferença entre as duas visões. Agora vou ler aqui o que é que nos diz estas passagens. Romanos capítulo 5, versículo 9.
Amém? Vamos aqui para Romanos, capítulo 5, versículo 9. Romanos, capítulo 5, versículo 9. Logo, diz assim, eu vou ler aqui antes. Versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vamos ser salvos da ira. Agora vamos aqui a Tessalonicenses. Amém? Aleluia. Vamos aqui a Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primeiro de Tessalonicenses, capítulo 1. E esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Agora, o capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, tem aqui 4 pontos em comum. 4 pontos, não, tem 3 pontos muito fortes em comum, que depois podem desdobrar em mais 2. Glória a Deus. É o primeiro ponto, a incerteza quanto ao dia exato do arrebatamento. Ponto em comum. Segundo ponto, as passagens, aliás, o arrebatamento não se dará no Armagedão. Porquê? Porque não são os mesmos eventos. Não descrevem os mesmos eventos. Cenário de guerra no Armagedão, reunidos num só local. Enquanto, aleluia, glória a Deus, a vinda do Senhor para arrebatar a igreja sobre os 4 ventos, tem tudo diferente. E terceiro ponto em comum, Deus nos livra da ira vindoura. Agora, tu decides qual destas duas visões, o arrebatamento pré-tribulacional e pré-ira de Deus, é a mais plausível, glória a Deus, de acontecer. Amém? Irmãos, isto aqui não se trata de salvação, isto é um estudo para quem já aceitou Jesus. Se tu já aceitaste Jesus, se tu não aceitaste Jesus, o mais importante é saberes que Jesus morreu por ti há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. E Ele prometeu voltar. Ele virá para arrebatar os seus escolhidos. Isto tanto creio eu, que creio na visão pré-ira, como creio os pós-tribulacionistas, como o pastor Brailer, que é um pastor da Assembleia de Deus que se encontra em Viseu, como creio, a irmã Francelina foi arrebatada em espírito e creio no mini-tribulacionismo, como creio a maioria dos meus amigos pré-tribulacionistas, como o pastor Renato Santos e outros pastores. Amém? Glória a Deus, amém? Este tema do tempo do arrebatamento não pode ser motivo de divisão entre os cristãos. Nós cremos em Jesus e estamos aguardando a sua vinda. Glória a Deus. Uma divisão de tal forma que exclua, que ache que o outro está condenado só porque querendo para Deus. Não, eu creio que a pessoa está condenada a se viver em pecado, viver no adultério, viver a roubar, a mentir, a adulterar. Agora, a questão do tempo é uma questão de estudar mais um pouco, como eu estudei. Eu era pré-tribulacionista porque assim fui ensinado por terceiros. Ninguém que agora aceitasse a Jesus e fosse para um quarto, ficasse isolado numa quinta só a ler a Bíblia, depois de ler a Bíblia ia dizer não. Quando lhe perguntassem, tu viste o arrebatamento da Bíblia? Vi. Ele é precedido do quê? A ressurreição dos mortos, transformação dos vivos. Onde é que está? 1 de Coríntios 15, 51 e 52. E isso acontece quando? Antes, a meio ou depois da tribulação? Ele diz imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Mateus 24, do 29 ao 31, Marcos 13, do 24 ao 27. E Apocalipse 6 e 7. Depois no capítulo 7 de Apocalipse, antes da abertura do 7, se ele vais ver a grande multidão de todas as nações de salvos que estavam no céu, foram arrebatados da terra ao céu, trajando vestes brancas e palmas nas mãos, e que vieram da grande tribulação, foram arrebatados depois da grande tribulação. Então é importante saberes que eu comecei a ver muitos sinais contrários à visão idílica, que ia haver um último e grande avivamento na terra, seguido do arrebatamento do nada, quando menos se esperasse, seríamos arrebatados, mesmo antes das primeiras leis, da primeira lei contrária à Igreja. Ora, as leis contrárias já estão nos países ocidentais, já estão matando cristãos, já estão degolando. Países onde havia liberdade, como na Rússia, já não há. Já estão prendendo pessoas só por evangelizar na internet ou só por mandar mensagens evangelísticas. Então, os países em que havia alguma liberdade está freando. Países ocidentais, como na Inglaterra, estão prendendo cristãos só de pregar contra o homossexualismo. Nos Estados Unidos estão prendendo pessoas porque pregam contra o homossexualismo, pregam contra o pecado.
então a perseguição já está começando na Terra. E as pessoas ainda estão dormindo. Eu vi os sinais de tudo contrário. Pela primeira vez na vida, vemos um Papa jesuíta na história. Que os jesuítas são os inimigos número 1 dos que eles chamam de protestantes. Isso está no seu juramento secreto. Isso é história. Amém? Então fica bem atento. E estão já fazendo esforços ecuménicos da religião mundial, que por sua vez apoiará a besta do anticristo. Então eu vi os sinais totalmente contrários, tanto políticos como dentro da própria igreja. Então eu fiz prova com Deus e durante 2 anos orei a Deus, para Deus me revelar qual é o tempo do arrebatamento face à tribulação. Não é? E se aquilo que até agora eu tinha sido ensinado, que a igreja não ia estar mais aqui quando viesse não íamos estar aqui na marca da besta e que nós nem íamos nem ver a cara do anticristo, fosse a verdade, eu ia continuar a ensinar o mesmo que aprendi de terceiros, não da Bíblia. Mas se não, então que Deus me desse um sinal. E Deus me revelou ao fim de 2 anos de oração e chegando ao fim, faltando para aí uns 5 dias, para acabar uma campanha de 30 dias de jejum e oração. Aleluia! No início de janeiro de 2015, Deus me revelou Isaías 2, Apocalipse 6, Mateus... 2 Tessalonicenses capítulo 2 e Mateus 24. Tudo isso são passagens paralelas e nos revelam que o arrebatamento se dará no dia do Senhor. E o dia do Senhor só acontece, conforme profetizou Joel, e acontecerá que o sol escurecerá e a lua se converterá em sangue antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. Então antes do dia da ira do Senhor, antes do dia do Senhor, o sol se escurece e a lua fica da cor do sangue. E quando é que isso acontece? Imediatamente depois da abertura do 6º selo. E o 6º selo só é aberto depois da abertura do 5º, que é os mártires da grande tribulação, as almas dos que foram mortos pelo amor de Jesus Cristo, pelo testemunho que deram. Então, e segundo Mateus 24, é logo que o sol escurece, depois da tribulação daqueles dias, e a lua também escurece. Então os sinais no sol, lua, estrelas e céus só acontecem depois da grande tribulação. Então aí está o tempo do arrebatamento. É no dia do Senhor, no início, antes que a ira seja derramada sobre a terra. Agora, creias se quiseres, se não creias, não creias. Lê com atenção 2 Tessalonicenses 2, de 1 ao 4, e vais ver que 2 coisas têm que acontecer antes que a igreja seja arrebatada. Não é? Porque o apóstolo pode dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, quando é que nós vamos ser reunidos dele? No dia do arrebatamento. Que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, ou seja, às portas. O que é o dia de Cristo? É o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, é o dia do arrebatamento. Como se o dia de Cristo, que é o dia do Senhor, estivesse já perto. Aleluia! Ou seja, iminente, às portas. Não faltando mais nada. Pudesse acontecer a qualquer momento. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Ninguém te diga que está iminente o arrebatamento. Que a vinda de Jesus para a nossa reunião com Ele está pronto, vai acontecer já. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado do filho da perdição. Quer dizer, o arrebatamento não se dará sem que venha primeiro a apostasia e uma coisa e outra, e se manifeste o homem do pecado do filho da perdição. Ou seja, o anticristo seja manifestado. O qual se opõe ou se levanta contra tudo o que se chama Deus ou Senhor, só se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso acontece exatamente na abominação da desolação. E ele depois é que se vai levantar contra tudo o que se chama Deus e se adora. Vai começar a grande perseguição contra os escolhidos, que vai ser amputada, vai ser mutilada pela vinda de Jesus, logo após o sinal do sol e na lua, que escurecem. Amém? Tenho dito, se tu não és cristão, aceitas Jesus hoje, e se tu já és cristão, mas estás desviado, reconcilia, Jesus te ama. Amém.